vocês. Isso aí, agora eu já vou colocar aqui para compartilhar para a gente falar dessa estatística descritiva. Bom, primeiramente é o seguinte, essa estatística descritiva, vocês vão observar aí que nós vamos trabalhar muito com média, moda, mediana, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre quartis, tá? Só que, logicamente, quando eu falo em aprofundar mais, não quer dizer que a gente vai até ao extremo desses quartis, desses pontos aí da estatística descritiva, tá? A gente vai, sim, ver alguns pontos, a gente vai um pouquinho além do que essa estatística básica ela permite, tá? Então, espero que vocês aproveitem aí bastante essa questão do que a gente vai realmente aprofundar, tá? E qualquer dúvida, aquele mesmo esquema, vocês podem interromper, podem abrir o áudio aí, pode interromper sem problema algum, ok? Vocês estão vendo direitinho aí? Sim, professor, tá de boa. Então, beleza. Bom, é o seguinte, a estatística descritiva, uma definição bem rápida do que vem a ser essa estatística descritiva. Primeira coisa, essa estatística descritiva, ela é composta pela apresentação numérica, tabular ou gráfica. Quando eu falo apresentação numérica, tabular ou gráfica, quer dizer o seguinte, que essa apresentação ela pode ser feita somente por números, ou ela pode ser feita por tabelas, ou também pode ser feita graficamente, por gráficos. E nada impede que eu apresente esses dados em maneira numérica, tabular e gráfica, tá? Isso aqui não impede. Então, essa estatística descritiva, você não precisa deixar somente um tópico, não. Você pode utilizar os três, pode utilizar dois ou apenas um. Aí vai ficar a critério. O seguinte, o propósito principal dessa estatística descritiva é resumir ou sumarizar as informações contidas em um conjunto de dados observados. O que vem a ser isso? Vamos lá, a gente tem uma amostra, como a gente viu lá nas aulas passadas, a gente tem uma amostra de 800 números. Então, o que acontece? Essa amostra de 800 números, nós podemos, através da estatística descritiva, nós podemos fazer essa questão do que nós chamamos de filtro. A gente pode resumir, a gente pode, obviamente, a gente a partir desses números que nós conseguimos aí observar. Então, o que vem a acontecer? Essa estatística é o que nós chamamos aí de uma etapa inicial. No momento em que nós coletamos esses dados, nós conseguimos aí, através da estatística descritiva, a gente consegue o quê? Resumir esses dados. Logicamente que esse resumo, ele vai depender do que realmente cada ponto ele pede. Por exemplo, se eu quero encontrar a moda dessa amostra, é uma coisa. Se eu quero encontrar a média, é outra. Se eu quero encontrar a mediana, é um outro procedimento. Se eu quero encontrar o desvio padrão, então, isso aí ele vai variar de cada ponto, tá? Então, o que acontece? Um outro ponto, essa área da estatística, ela é utilizada com grande frequência em determinadas situações. Por exemplo, o que iria acontecer agora esse ano, iria acontecer o censo demográfico. Esse censo demográfico, a base dele é a utilização dessa estatística descritiva. Por quê? Através das amostras, dos dados que são coletados, são geradas amostras, dessas amostras nós geramos tabelas, geramos gráficos. Vocês lembram que eu falei com vocês que o site do IBGE, ele é uma fonte, assim, inesgotável de tabelas, mais de gráficos do que de tabelas, que aí nós conseguimos observar o quê?
a transformação desses dados que foram coletados em gráficos, em tabelas, porque assim eles vão facilitar a leitura dessas informações. Então, o que acontece? Essa área estatística, ela utiliza com bastante frequência essa questão da estatística descritiva. O porquê disso? É o objetivo, um dos pontos principais. A gente consegue condensar esses dados, a gente consegue compactar esses dados sem perder informações mais importantes. Então, por exemplo, se eu tiro uma média, se eu quero buscar uma média de uma amostra de 70 pessoas, por exemplo, se eu quero encontrar a média da faixa etária dessas 70 pessoas, eu consigo, eu consigo condensar esses dados e retirar essa média, buscar essa média. É o que eu falei com vocês aqui, ó. Essa questão, ela é feita através da média, da mediana, da moda, do desvio padrão e de demais recursos que essa estatística descritiva, ela nos auxilia. O que acontece? O porquê aqui só foram expressos, apresentados aqui, esses quatro. Esses quatro são os mais conhecidos e os mais utilizados, mas não justifica a gente afirmar que a estatística descritiva, ela se resume apenas à média, mediana, moda e desvio padrão. Não, tá? Então, ela apresenta aí vários outros pontos, ok? Tranquilo? Tranquilo? Ok, professor. Beleza. Bom, é o seguinte, essa estatística descritiva, como eu falei com vocês, ela tem esse objetivo básico de sistemizar uma série de valores. Então, quando eu falo em sistemizar uma série de valores, é o seguinte, que eu vou buscar aí os resultados que eu obtive de uma visão global, um geral, porém eu vou conseguir fazer várias observações e variações desses valores, desculpe, desses dados que foram coletados. Então, o que acontece? A gente pode organizar e descrever esses dados de três maneiras. Nós temos as tabelas, temos os gráficos e temos as medidas descritivas. As tabelas, como eu falei com vocês, as tabelas elas são classificadas como fornecedores de informações que apresentam mais números do que texto. Então, por exemplo, um exemplo de tabela aqui, vamos colocar lá, somatório 1, somatório 2, somatório 3. Então, aqui eu tenho primeira, segunda e terceira. Só para vocês conseguirem entender. Então, aqui, ó. Aí eu tenho os valores 3, 7, 9, 8, 5, 2, 7, 7, 6. Isso aqui é uma tabela. Vocês podem observar que ela praticamente não tem texto. Eu apresento as informações e os números. Isso é uma tabela. A diferença, frisando aqui mais uma vez, a diferença entre tabela e quadro é que o quadro, ele apresenta texto. A tabela, ela vai apresentar números. As informações apresentadas na tabela são informações numéricas e as informações apresentadas nos quadros são informações textuais, tá? São de textos. Os gráficos, conforme nós vimos, eles são utilizados de várias maneiras. Cada gráfico ele pode ser especificamente utilizado para representar um tipo de resultado. Então, nós já vimos aqui tabelas e já vimos gráficos. Agora, nós vamos ver o que nós chamamos de medidas descritivas. Aqui, só para vocês terem uma noção do que vem a ser uma tabela, tá? Olha, a tabela é um quadro que resume um conjunto de observações, enquanto os gráficos, eles são formas de representação de dados. Então, foi o que eu falei com vocês aqui, ó. Isso aqui é uma tabela.
Olha, tabela 9, medida das frequências na área de planejamento. Aí nós temos aqui de 1 a 7, só aceitar. Boa noite, Luciane, tudo bem? Gente, a outra aluna, tá, que vai fazer essa observação, ela acabou de entrar, tá? Luciane. Então, é o seguinte, o que a gente pode observar nessa tabela? Olha para vocês verem a tabela. Eu tenho aqui as frequências, eu tenho aqui as variações. Isso aqui é um estudo relacionado à qualidade de vida no trabalho. Então, olha, vocês podem observar que o principal aqui dessa tabela, a representação das informações são números. Então, por isso, nós classificamos como tabela. Isso é uma tabela. Os gráficos, como nós vimos aí, são vários os tipos de gráficos que nós podemos utilizar. Gráficos de barra, gráficos de pizza, gráficos de colunas, histogramas, enfim, N situações de gráficos. Então, o que acontece? Nos gráficos, nós transformamos os dados coletados em representações gráficas. As tabelas, nós transformamos os dados coletados em representações numéricas. Aqui, ó, nós temos um outro ponto importante. Olha para vocês verem, ó. As medidas descritivas, elas auxiliam a análise do comportamento dos dados. Tais dados são provenientes de uma população ou de uma amostra que exige uma uma notação específica para cada caso. Então, por exemplo, ó, aqui são essas informações aqui, elas são mais utilizadas quando a gente vai trabalhar mais profundamente essas análises de dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, a média, o parâmetro da média, é esse símbolozinho. Já o estimador é sempre o que a gente vai utilizar. Então, como que a gente vai representar a média? A média a gente representa com um X com um tracinho em cima. A variância, o parâmetro da variância é essa letrinha, nós vamos representá-la por S ao quadrado. E o desvio padrão, representado por essa letrinha, por essa letra símbolo, e nós vamos aqui representá-la por S. Então, são alguns pontos que vocês vão observar no decorrer desse estudo da estatística descritiva, ok? Ok. Ok, professor. Tranquilo? Até agora tranquilo, sim. Beleza, agora nós vamos largar essa teoria um pouquinho de lado e a gente já vai agora direto para a prática. O que acontece? Na primeira medida de tendência central, nós vamos estudar a média. O que vem a ser essa média? Essa média, gente, nada mais é do que a soma de todos os valores que eu tenho da minha base de dados e eu faço a divisão pelo número de elementos. Então, por exemplo, quando eu falo a soma de todos os valores da base de dados, vamos colocar aqui a minha amostra. Temos os números 5, 8, 3, 2 e 2. Então, eu tenho essa amostra. Então, o que eu falo aqui? Ó? Eu quero calcular a média dessa amostra. Então, como que eu vou efetuar esse cálculo da média? A média me diz aqui, ó, que é a soma de todos os valores da base de dados dividida pelo número de elementos no total. Então, o que acontece? A minha média é igual. Eu vou somar todos esses dados aqui, ó. Então, eu vou somar 5 com mais 8, com mais 3, com mais 2, com mais 2. E vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 5 com mais 8, com mais 3, com mais 2, com mais 2 vai dar quanto? Dá 20.
Então, 20 dividido por 5. 20 dividido por 5. 4. 4. Então, 20 dividido por 5, 4. Então, a minha média é igual a 4. Então, a média nada mais é do que isso. Eu vou somar todos os valores, independentes de eles estarem classificados em ordem crescente ou decrescente. Depois, vou dividir pela quantidade desses elementos. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de 50 elementos, eu vou fazer o somatório desses 50 elementos e vou dividir por 50. Aí sim eu encontro a minha média. Um ponto muito importante aqui. Na média, eu não preciso ordenar os dados em crescente ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Na média, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse somatório dos dados e vou dividir pela quantidade. Simplesmente isso. Essa é a média. Então, a média é a soma de todos os dados dividido pelo número de dados somados. Ok? Ok, a gente até utilizou isso na matéria NR para descobrir a média de funcionários da empresa, de algumas Tá empresas. vendo? Ah, então vocês já estão afiados nisso aí. Então esse exemplo da média ele é muito simples, tá? Ele é bem simples mesmo, ok? Alguma dúvida? Não. Agora, existe um outro tipo de média, que é o que nós chamamos de média ponderada. O que acontece? Nessa média ponderada, cada dado ele é atribuído e multiplicado por um peso. Então, o que acontece? A soma desses elementos, ela é dividida pelo somatório de todos os pesos. Então, na média ponderada, nós fazemos dessa maneira, ó. Colocamos aqui P1 vezes X1 mais P2 vezes X2 e assim sucessivamente, dividido pelo somatório do peso 1, peso 2, peso 3. Só que é o seguinte, e nós não vamos trabalhar com média ponderada. Nós vamos trabalhar com a média. Então, essa média ponderada aqui é mais para conhecimento de vocês. Nós não vamos trabalhar com a média ponderada. Ok? A média ponderada é para vocês terem um conhecimento. Por exemplo, o que é que vem a ser essa média ponderada? Média ponderada. Eu tenho lá os valores. 3, 2 e 1. E tem os pesos, 4, 5 e 6. Então, como que eu vou calcular essa média ponderada? Olha para vocês verem. Eu vou fazer 3 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 6, dividido por, olha meus pesos, 4 mais 5 mais 6. Então, vai ficar, média ponderada é igual 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 2, 10, mais 6, dividido por 4 mais 5 mais 6, vai dar 15. Então, média ponderada é igual 12 com 6, 18 com 10, 28, 28 dividido por 15. 28 dividido por 15. 1,866. Isso, 1,87. Isso, chegamos nesse ponto. Olha para vocês verem. Vai dar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui no visor? Sim, senhor. Então, está dando aqui, ó, 1,866, correto? Nós vamos trabalhar com duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 1,87. 87. Isso. Então, aqui é só para vocês entenderem o que vem a ser essa média ponderada. Tá? Mas lembrando que
nós não vamos aplicá-la nesse estudo de estatística básica, tá? Mas é só mesmo para vocês conhecerem. Então, só recapitulando. A média ponderada, nós vamos pegar o valor dos elementos e multiplicar pelo peso. Então, sempre na tabelazinha de média ponderada, vem lá, valor do elemento por peso. Então, o que você faz? Você multiplica. E depois, você soma o valor dos pesos. Mas lembrando, mais uma vez, nós não vamos trabalhar com a média ponderada, ok? Ok, professor, ficou claro. Beleza. Agora é o seguinte, a moda. Um exemplozinho aqui da moda. Ó. Se disséssemos que um número representa a moda de uma base de dados, é o mesmo que a gente dizer o seguinte, que a moda é o número que mais aparece nessa base de dados. É o valor mais frequente. Então, a moda é o número que se mais repete. É um número que mais... Peraí. Mais repete. Até casa com conceito, hein, professor? Oi? Até casa com conceito, hein? Isso, com certeza. Porque para você, não, igual, tá na moda usar isso, tal coisa. Aí você vê toda a grande maioria, uma grande maioria de pessoas seguindo aquilo ali. Então é a quantidade de coisas que mais se repete. Então o que que acontece? Um ponto muito importante aqui, ó. Vale lembrar que se na sua base de dados não tiver nenhum valor que se repete, então não vai ocorrer a moda. Você não consegue achar a moda daquela sua base de dados. Por exemplo, eu tenho lá 30, 37, 43, 51, 68 e 71. Algum número desse aqui se repetiu? Não, Não. senhor. Não. Então, não tem moda. Então, não tem moda. É uma... Não me fugiu. Eita, peraí. É uma... o que eu acabei de falar aqui com vocês agora? É uma amostra, desculpa, lembrei. É uma amostra que ela não tem, não se encontra a moda nela. Tá? Ela não tem a moda. Então, por exemplo, se eu passo um exercício lá para vocês, analise a amostra de dados a seguir, encontre a sua média e a sua moda. Aqui não tem, a modal, não tem moda. É unimodal, professor. Né? Oi? É unimodal o nome? Unimodal? Não, essa uni é só quando o número se repete uma. Bimodal, igual, por exemplo, bimodal é quando você tem duas. Por exemplo, assim, ó, 31, 32, 32, 35, 41, 41, 43. Aqui é bimodal. Temos a moda 32 e temos a moda 41. Unimodal, uma. Olha, 30, 27. 30. Deixa eu colocar na ordem crescente aqui. Eu tenho, ó, 27, 30, 35, 38, 38, 38, 35. O número que mais se repetiu aqui foi 38, não foi? Foi, sim, senhor. Então aqui a gente tem uma moda nessa sequência. Agora aqui eu tenho 27, 30, 31, 33, 36, 38 e 40. Teve alguma moda aqui? Teve algum número que repetiu?
Não, não, senhor. É amodal, né? Isso, ela é amodal. Então, é unimodal ou amoda é quando tem um, e aqui bimodal tem dois. Mais de dois pode ser multimodal. Tá? Eles utilizam essa nomenclatura. Antes era trimodal e depois multimodal. Eles já fazem agora com de três modas acima, multimodal. Ok? Ok, professor. Professor, voltando bem, Sim. só recapitulando, onde tem 38, 38 e 38, ela é o quê? Ela é modal, só modal. Isso, modal aqui, ó. Vamos lá. 38, 38, 38, 38. O número que mais repetiu foi 38, não foi? 3 vezes. Então é modal. Agora, aqui, ó, 32, 32, 41 e 41. Tá bom, então, professor. Obrigada. Era só uma dúvida. Por nada, entendeu? Tá. Marina e Clauciane. Eu entendi, professor. Obrigada. Peraí, é o nome. Marina. E Clauciane. Oi. Isso. Ah, vocês estão aí, né? Sim. Ah, não, beleza. Estão observando aí? Querem... Ah, deixa eu falar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma interferência, pode fazer, viu? Tranquilo, professor. Também. Tá? Podem ficar à vontade. Então, gente, sim. Professor, é interessante mencionar que o termo acrescido da palavra, por exemplo, modal, significa não, em qualquer outra palavra. Por exemplo, você defende um partido. Se você não defende nenhum partido, você é apartidário. A partir do momento que você acrescenta uma qualquer palavra, quer dizer que você não representa aquilo. Isso aí. Então, essa utilização do A na frente, esse A, ele representa o que quer dizer não. Então, a modal é que não tem moda. Bem observado. Apartidário, você não tem um partido. Então, sempre quando vem aí eles acrescentam esse A na frente aí, ó, quer dizer que não se utiliza, que não tem, no caso do apartidário, a pessoa não tem um partido. Ou então, por exemplo, a pessoa ela não encontrou aqui nesse cálculo a moda. Então, justificaria a pessoa colocar não tem moda? Não, então ela é amodal. Então, quer dizer o quê? Que não tem moda, ok? Ok, professor. Tranquilo? Pode ir pro próximo ou vocês querem que passe mais algum exemplo? Se quiser, eu passo aqui, não tem Pode problema ir, não. professor, pro próximo. Tá tranquilo. Tranquilo? Deixa eu Tranquilo, só- tranquilo, professor. Tranquilo? Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui, só para vocês, para vocês fixarem de uma multimodal. Só para vocês entenderem, ó. 10, 10, 10, 11, 15, 17, 17, 17, 20, 23, 25, 30, 30, 30, 40. Observem aqui para vocês verem, ó. O 10 repetiu 3 vezes, o 17 repetiu 3 vezes, o 30 repetiu 3 vezes. Então, nós temos aqui o quê? 3 modas nessa amostra, nessa sequência de dados, não temos? Então, aqui, ela é multimodal, são várias as modas. Lembrando que a moda, né, quando tem só uma moda, o modal. Amodal, quando não tem nenhuma moda. Bimodal, 2 modas. Multimodal, de 3 modas acima. Então, 3 números que se repetem em quantidade igualitária. Tá? Então, por exemplo, aqui,
Ah, mas o 35 repetiu. Ok, o 35 repetiu 2 vezes. Mas qual foi o número que mais repetiu? Foi o 38. Então, tem que ocorrer essa repetição. Tem que ocorrer essa repetição desses números em quantidades iguais. Então, se eu tenho 3 números que repetiram 3 vezes, e foi a maior sequência de repetição, são essas 3 modas. Agora, se eu tivesse um número aqui que repetisse, vamos colocar o 40. O 40 aqui, ó, ele repetiu 4 vezes. Então, qual seria a moda? A moda seria o 40, porque ele repetiu 4 vezes, ele repetiu mais vezes que os demais números. Ok? Ok. Ok. Tranquilo? Agora, a gente vai falar um pouquinho de mediana. A mediana, gente, é a medida de posicionamento central dos dados. O que acontece? Ela é um termo central desses conjuntos de dados. Eles são colocados em ordem crescente ou decrescente. Vocês observaram aqui, ó, na média, nós não organizamos esses dados. Nós trabalhamos com esses dados da maneira que eles nos são apresentados. Agora aqui, ó, na mediana, nós vamos ter que colocar esses dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Uma dica, eu prefiro colocar esses dados em ordem crescente, porque, ao meu ver, a chance de erro na organização desses dados, ela é bem menor. Agora, se eu for colocar na ordem decrescente, eu posso apresentar algum erro pelo fato dessa chance ser maior. Essa questão de organizar em ordem crescente aqui é uma coisa pessoal. Eu utilizo a organização em ordem crescente. Vocês vão observar que nos exemplos que nós vamos trabalhar, a gente vai utilizar, quando eu for fazer a correção com vocês, eu vou utilizar mais eles em ordem crescente. Tá? O porquê disso? É mais fácil para se organizar. Ok? Ok. Agora, temos 2 observações muito importantes aqui. A primeira, se a quantidade de valores ordenados for ímpar, a mediana é o número localizado no meio da lista. Se ela for ímpar. Tá? Então, se ela for ímpar, é um número localizado no meio da lista. Então, vamos fazer um exemplo, ela sendo ímpar aqui. Eu já vou colocar não vou fazer isso não, vou colocar direitinho aqui, ó, só para vocês. Ó, eu tenho a sequência 15, 16, 13, 21, 13, 10 e 11. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que organizar esses números de maneira crescente ou decrescente. Eu vou organizar de maneira crescente. Então, eles vão ficar da seguinte maneira: 10, 11, 13, 15, 16 e 21. Organizei os números de maneira crescente. Ok, agora eu vou contar quantos números tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ímpar. Então, o que ele já vem me dizer? Ele vem dizer o quê? Que a mediana é o número que está localizado no meio da lista. Então, se eu tenho 7, vão ser 3 para a direita e 3 para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Vou contar 1, 2, 3, depois 1, 2, 3. Então, o que acontece? A minha mediana aqui, nessa sequência, é o 13. O porquê que é o 13?
Porque é uma ordem, é uma amostra, são valores que têm a quantidade ímpar, e quando esses valores que apresentam quantidade ímpar, a minha mediana é o termo localizado no meio dessa lista. Então, quando eu tenho uma amostra que é composta por uma quantidade de números ímpar, a minha mediana, ela automaticamente será o número que está localizado no meio dessa lista. Ok? Ok, professor. Fácil. Conseguiram entender? Assim, ó. Então, beleza. Pode dar segmento ou quer que dá mais um exemplo aí com essa quantidade de valores ordenados ímpar? Por mim, não, né? Você pode Os seguir. demais aí, como fica? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza. Qualquer coisa vocês falam que a gente volta, tá? Agora, um outro ponto importante. Se a quantidade de valores ordenados for par, o que acontece? A mediana, ela é calculada como a média dos dois valores centrais. Então, se a quantidade de valores da minha amostra ela for par, eu vou calcular através da média desses dois valores centrais. Então, por exemplo, eu tenho aqui 21, 31, 30, 43, 10 e 7. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou ordenar de maneira crescente. Então, vamos ficar 7, 10, 21, 30, 31 e 43. Ok. Quantos números tenho aqui nessa minha sequência? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Então, 6 é par. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que calcular a minha média dos dois valores centrais. Então, o que acontece? Quais são meus dois valores centrais? É o 21 e 30, porque ficaram dois valores à direita, dois valores à esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a média. Professor, Ícaro, seu fone está ligado. Melhorou? melhorou. Sim. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho 6 números que compõem essa minha amostra, que eu estou utilizando essa minha sequência. Eu vou encontrar a mediana. Então, a mediana, como é um número par, é uma quantidade par que eu tenho que encontrar a média dos dois valores centrais. Os meus valores centrais aqui são 21 e 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 21 mais 30 dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? 21 mais 30 vai dar 51 dividido por 2. 51 dividido por 2. O que eu vou arrumar aqui? Vai dar 25,5. Então, o que acontece? A mediana dessa sequência é 25,5. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu passar mais um exemplo aqui para vocês. Eu tenho lá 10, 20, 30, 70, 80 e 90. Aqui elas já estão organizadas de maneira crescente, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a minha
mediana. Então, para que eu encontre a minha mediana, eu vou pegar os dois termos centrais, média é igual 30 mais 70 dividido por 2, que é igual. Só hoje para escrever aqui tá difícil. Espera aí, gente. Aí. É igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Então, a minha mediana vai ser 50. Então, lembrando que nos números, nas sequências em que os números, a quantidade de números, ela for par, eu tenho que encontrar a média dos dois valores centrais, para que eu encontre o quê? A mediana. Agora, na sequência em que esses números, eles são ímpares, o que que acontece? Eu vou ordená-los em forma crescente ou decrescente, igual eu faço a ordenação nas sequências que contém número par também, eu vou ordenar essa sequência tendo uma quantidade de números ímpar, eu vou pegar o termo central, o termo do meio, eu não preciso de encontrar a média. Já essa sequência, ela tendo um número uma quantidade de números pares, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar a média dos dois termos centrais. Ok? Professor, Sim. a sequência é, vamos supor, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí é par. Aí vou pegar os dois. Vamos supor, Isso. se der 8 números, eu pego os 3 números do meio. Não, vamos lá, ó. Se der 8, vamos fazer uma aqui com 8 números. Olha, eu tenho lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Então vamos lá. 10. Já vou colocar em ordem crescente, tá? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, quantos números eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois termos centrais. Olha para você ver. Os dois termos centrais. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, os dois termos centrais são 40 e 50. Quando eu falo em pegar os termos centrais, é o seguinte: a quantidade de números que fica à sua direita, a quantidade de números que fica à sua direita tem que ser a quantidade de números que fica à sua esquerda. Então, você não vai pegar os três. Por exemplo, se eu te passo essa sequência aqui que tem 8, o que que você vai fazer? Você vai pegar os dois do meio, os dois números do meio. Então, você vai deixar 1, 2, 3 no início, 1, 2, 3 no final. Não sobrou esses dois aqui do meio? Sim. Então, essa aqui são os dois valores centrais. Então, o que que eu vou fazer com esses valores centrais? Eu vou calcular a média. Média é igual a 40 mais 50 dividido por 2. 40 mais 50 vai dar 90 dividido por 2. Presta atenção aqui o seguinte, ó. Observou que eu tenho 40 e 50. Então, 40 mais 50 é 90. Por que que eu estou dividindo por 2? Porque a média quando eu vou calcular a média, eu pego a quantidade, o somatório da minha quantidade, e divido pelo número de elementos. Essa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, eu vou dividir por 5. Agora, o que que acontece? Aqui, eu tenho quantos números? Tenho 2, não tem? Então, eu vou somar 40 mais 50 e dividir por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Então, a mediana dessa sequência aqui, ela é 45. Entendeu? Sim, professor, entendi agora. É porque
Eu achei que, como se aumentasse os números, precisava aumentar, mas qualquer sequência vai ser só 2 números, né? Isso, se eu te passo uma sequência... da quantidade. Isso, se eu te passo uma sequência de 100 números, você vai pegar os 2 números centrais. Ah, muito bem. Entendi agora, Se eu te entendi. passo... Obrigada. Entendeu? Sim, senhor. Beleza. Mais alguma dúvida, a gente pode perguntar. E aí? Acharam tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Bem tranquilo mesmo? Então, Bem tranquilo. hoje nós vimos média, moda e mediana. Nós vimos esses 3. Tá? Então, a gente finaliza essa introdução aí com esses 3 temas: média, moda e mediana. Ok?